porque eu vou falar um pouco do valuation de YDX que a gente fez na nossa newsletter, na verdade. Eu fiz isso com o propósito principalmente de provar para pessoas de que era possível fazer o valuation de um protocolo de cripto. E aqui a gente fez o modelo como um todo de YDX, então pressupondo, com base em algumas premissas, qual seria o valor daquele protocolo. Então, para a gente pensar no valor desse negócio, a gente tem que pensar em real yield, que ainda é uma coisa muito incerta, porque a gente não sabe se esses protocolos vão conseguir pagar parte das taxas de transação para os detentores dos tokens de governança, da mesma forma que as ações fazem. Então, isso traria valor para esses tokens de governança. Então, você tem um determinado protocolo que é descentralizado e opera em cima de uma blockchain. A tese disso é que você tem os tokens de governança que te permitem votar nas mudanças daquele protocolo. Mas, ao longo do tempo, foi surgindo o termo e a perspectiva de que eles fossem gerar real yield, ou seja, que as taxas de transação pela utilização daquele protocolo fossem ser, ao menos em parte, revertidas para os detentores dos tokens de governança, funcionando praticamente como uma ação ordinária. Você tem poder de voto dentro daquela determinada empresa, nesse caso o protocolo, e você recebe parte dos resultados daquela companhia, entre aspas, porque na verdade é um protocolo construído em cima de uma blockchain. Então aqui a gente começou o modelo meio que olhando para a figura geral do mercado de derivativos. Então olhando como um todo para todo o mercado de derivativos de cripto ou não cripto, porque a DYDX ela opera com derivativos. Então a gente pegou o notional do mercado. O notional nada mais é do que o volume total que está sendo negociado em termos de underlying asset. Então, por exemplo, eu consigo comprar um derivativo que me dá o direito de comprar 100 barris de petróleo daqui a 100 dias. O notional é o valor desses barris de petróleo daqui a 100 dias, então o valor total negociado. Isso não significa que eu esteja pagando necessariamente esse valor para comprar aquele derivativo, justamente porque ele me representa um direito de comprar no futuro. Então, você tem uma diferença entre o que está sendo realmente alocado naquela ordem e o que aquela ordem efetivamente representa quando se fala de derivativos. E aí a gente projeta o crescimento de acordo com uma taxa anual composta, que é a mesma taxa de crescimento que foi apresentada do ano de 2018 ao ano de 2022. Depois a gente fala, na verdade, do derivativo de cripto. Então, qual que é o notional dos derivativos de cripto? E projeta um aumento de penetração. Então, vamos supor que o derivativos total tem 1,2 tri negociado e o derivativo de cripto tem, hoje em dia, 22 bi negociado. A gente pressupõe que esses valores irão crescer ao longo do tempo. Então, a penetração de cripto vai aumentar frente ao mercado total, justamente por ter uma perspectiva positiva para cripto. Então, isso reflete a nossa perspectiva positiva, inclusive para esse mercado. E aí a gente coloca em 2023 a penetração caindo em função do bear market que a gente projeta e depois para 2024, 25, 26 a gente coloca um marginal crescimento e no final da projeção em 2033 a gente coloca que o mercado de derivativos vai ser 6% do notional do mercado total, o que acaba fazendo certo sentido na medida em que você pensa que o mercado de derivativos tende a ser mais líquido por dar mais liquidez a múltiplos ativos, inclusive criptomoedas por si só. E aí você tem o DYDX Notional, que a gente está falando do Notional desse protocolo especificamente, e aí você está falando de participação do mercado. Dada a participação do mercado cripto total, a DYDX tem hoje aproximadamente 2% de market share frente a esses derivativos. A gente projeta um crescimento desse market share para na faixa de 5%. E a gente se baseou em 5% olhando bolsas de derivativos que são consolidadas. Por exemplo, CME. Então a gente comparou qual é o market share dessas bolsas de derivativos convencionais e transpôs isso para cripto. Aí, em termos de receita, a gente pressupôs que sobre o notional vai ser cobrado, aliás, no ano passado foi cobrado 0,031. A gente colocou uma queda dessa taxa, porque houve um reajuste ali, e ao longo do tempo a gente coloca uma taxa menor. De custos, a gente divide em safety costs, em safety fund, na verdade, liquidity costs, cashback. Cashback é porque hoje tem incentivo para os caras que usam essa plataforma, porque eles recebem tokens de governança de volta. Então é interessante que os custos hoje, eles são o que a gente poderia chamar de não caixa, ou seja, a plataforma coleta taxas. Essas taxas não são destinadas a esses custos, porque eles são pagos como se fossem em novos tokens de governança.
na analogia que a gente está usando, é como se uma empresa desse ações para as pessoas para remunerar elas pelos custos dos serviços. Então, vamos supor, uma empresa qualquer, você está comprando alguma coisa dela, aliás, ela está vendendo alguma coisa. Aliás, está provendo algum serviço para ela e ela tem que te pagar. Ao invés de te pagar em dinheiro, ela te paga em ações. Ou seja, ela está te dando uma participação. É basicamente o que o GYDX está fazendo. Então, esse negócio é não caixa hoje em dia. E aí a gente coloca todos esses custos e chega no que a gente chama de net income, ou seja, o lucro desse protocolo. Depois de 2026, esses incentivos tendem a acabar. Na verdade, eles podem ser estendidos, existe uma perspectiva de uma taxa de inflação desses tokens, mas eles tendem a parar. Ou seja, a gente coloca que esses custos passarão a ser pagos via taxas. E aí a gente pressupõe que essas taxas passam a ser fatores que efetivamente impactam no caixa. E aqui a gente coloca o fluxo de caixa no final das contas, ou seja, o quanto sobra de taxas deduzido os custos para remunerar os detentores de tokens. No caso, como todos os custos são não caixa no início, todas as taxas sobram para pagamento dos detentores de token. No entanto, a partir de 2027, como essa remuneração, como em ações, termina, você passa a ter os itens realmente se tornando custos. E aí a gente chega no fluxo de caixa que no mercado tradicional a gente chamaria ao acionista, então quanto ele recebe de fluxo de caixa ao longo do tempo. E a gente traz isso a valor presente, de acordo com uma taxa de desconto de 30%, que seria o custo de oportunidade do dinheiro. Isso aqui a gente pegou de startups relativamente maduras, assim, então é a taxa de desconto utilizada por alguns VCs para startups relativamente maduros, esses 30%. E colocou um crescimento na perpetuidade de 5%, como se esses fluxos fossem continuar crescendo na perpetuidade a 5%. E chegou a uma valuation de 1,6 trilhões de dólares, bilhões de dólares, aliás. Trilhões de dólares, esse é um negócio colossal, mas não é. E ele estava bastante em linha com o valor do projeto na época. Vale a pena até dar uma olhada em quanto está agora. Deixa eu dar uma olhada. Tava em linha com a quantidade de tokens que tem hoje, né? Não, estava em linha com o market cap total diluído. Tá. Já tava Então perto. deixa eu dar uma olhada aqui. GYDX. Ó, o totalmente diluído hoje está 1,2 bi. Então, teoricamente, a 1,2 bi, a esse valuation teria um upside. Então, foi um exercício bastante interessante. Obviamente, é só um exercício, não é uma recomendação de alguma coisa. A gente está fazendo exercício justamente para provar que existem métricas de mercado tradicional que a gente consegue aplicar em cripto. Não necessariamente elas são assertivas, não necessariamente elas representam integralmente a realidade, até porque a gente não sabe se o real yield vai ser possível regulatoriamente até. Então, você pode ter outros formatos de remuneração que não pagar essas taxas efetivamente para os detentores dos tokens de governança. Você pode ter um projeto de recompra, por exemplo, daquele protocolo, que vai recomprando os tokens de governança ao longo do tempo, que é muito parecido com o que empresas americanas fazem para remunerar seu acionista. Então, a forma pode variar ao longo do tempo e ainda existe muita incerteza, mas é muito mais para colocar num exercício objetivo de como esse negócio funciona.